Hoje vamos mergulhar no thriller Caso Perigoso, um filme de 2022 que mistura suspense, mistério e reviravoltas de tirar o fôlego. Prepare-se para conhecer a história de uma advogada que descobre que nem tudo é o que parece, enquanto enfrenta segredos obscuros que colocam sua própria vida em risco. A história começa com Chris Derrick, um homem de negócios rico que está passando por um momento conturbado em sua vida pessoal. Durante uma videoconferência, ele e sua esposa Jamie discutem sobre a assinatura dos papéis do divórcio, um processo já difícil que piora ao envolverem os filhos na conversa. Após a chamada, Jamie tenta consolar sua filha, reconhecendo que ela sente falta do pai, mas enfatizando que o divórcio é necessário. Em seguida, Chris vai até uma loja de conveniência onde compra um sorvete e conhece Sky, uma mulher deslumbrante que pede a ele uma recomendação de vinho. Ele sugere uma garrafa, e os dois têm uma breve conversa antes de Sky se despedir. Chris nota que o transporte de Sky foi cancelado e gentilmente se oferece para levá-la para casa. Ao chegar à casa de Chris, Sky fica impressionada com a luxuosa residência. Inicialmente pensou que pertencesse aos pais dele. No entanto, Chris revela que a casa é fruto de sua carreira bem-sucedida no desenvolvimento de softwares de segurança. Sky compartilha que costumava ser modelo, mas decidiu mudar para o campo em busca de uma nova direção para sua vida. Naquela noite, Chris e Sky se aproximam ainda mais. Sentados perto da lareira, eles compartilham histórias e acabam se envolvendo romanticamente, passando a noite juntos. Na manhã seguinte, Chris acorda sozinho. Sky retorna ao seu apartamento, onde é recebida por Ronald, que faz comentários sarcásticos sobre seu caminho da vergonha. Lisa, sua colega de quarto, também está irritada porque Sky não voltou para casa na noite anterior, mas Sky ignora os comentários e segue para seu quarto. Enquanto isso, Chris reflete sobre sua filha e, sentindo-se sozinho, decide visitar um bar. Lá, ele reencontra Sky, que está trabalhando como bartender. Feliz ao vê-lo, Sky conversa com ele e Chris admite que foi procurá-la porque está em processo de divórcio. Sky, por sua vez, revela que mentiu sobre ter uma família estruturada e confessa sentir-se inútil, o que desperta a empatia de Chris. Durante essa noite, um homem chamado Q tenta roubar o carro de Chris. No confronto, Chris acaba ferido e quebra a perna, sendo obrigado a usar uma cadeira de rodas. Sky se oferece para cuidar dele em casa, enquanto a enfermeira particular não chega. Apesar das dúvidas de Chris sobre sua falta de experiência, ela o convence de forma sedutora, e ele aceita, cancelando os serviços da enfermeira. Enquanto isso, Lisa, que espera pelo retorno de Sky, observa a crescente influência de Ronald. Ele comenta que Lisa mudou desde que Sky entrou em sua vida, mas Lisa o rebate. Quando Sky finalmente volta ao apartamento, Ronald demonstra ciúmes, mas ela o ignora e começa a arrumar suas coisas. Lisa, tomada pela emoção, exige uma explicação, mas Sky responde de forma inesperada. Pede que Lisa se sente na cama e, para acalmá-la, a beija. Mais tarde naquele dia, enquanto Chris dorme, ele é acordado pela suave voz de Sky. Em outro lugar, Ronald bate na porta do apartamento de Lisa, exigindo o pagamento do aluguel. Como a porta estava aberta, ele abre chamando por ela, mas ninguém responde. Ronald continua a procurá-la pela casa e, ao chegar ao banheiro, se depara com ela sem vida na banheira com um corte fundo no pulso. Nesse momento, Sky está testando um sistema de escaneamento facial de segurança enquanto Chris dorme. Ao mesmo tempo, o detetive Lane entrevista Ronald sobre a morte de Lisa, suspeitando que ela tenha sido assassinada. No entanto, a conversa é interrompida pela chegada da imprensa. Enquanto isso, Jamie liga por vídeo para Chris para discutir a assinatura dos papéis do divórcio, mas ele se desculpa, dizendo que não pode falar no momento devido à sua lesão na perna. Jamie sugere que Willow o visite para animá-lo, e ele concorda. Chris decide procurar Sky, que está tomando banho, mas sua curiosidade e desconfiança o levam a bisbilhotar sua bolsa. Ele encontra uma foto de Sky com Lisa, o que leva Sky a pegá-lo no ato. Sem saída, Chris admite o que estava fazendo,
e Sky sorri, dizendo que faria o mesmo se estivesse em sua posição. Ela joga a toalha para ele, e após 3 minutos de paixão, Sky entra no antigo quarto de Willow, canta uma canção e se deita para dormir. Na manhã seguinte, Chris acorda procurando freneticamente seu telefone, mas ele não está na bancada que costumava deixar. Ele sai à procura e percebe que Sky também não está em casa. Instante depois, ele vê na televisão um relatório sobre a misteriosa morte de Lisa, questionando se foi assassinato ou suicídio. Chris se distrai quando Sky chega de repente trazendo o café da manhã. Após mais uma busca pelo telefone que sumiu, Chris menciona a notícia e sugere que eles devem contactar a polícia, mas Sky revela, de maneira calma, que foi ela quem matou Lisa. Ela o olha ameaçadoramente enquanto comenta sobre o sabor do frango que comprou para ele. Chris fica completamente chocado e desconcertado, enquanto Sky explica que Lisa era uma pessoa intrometida e muito ciumenta. Desde que Sky se mudou para o apartamento de Lisa, ela usou um telescópio para espionar a casa de Chris, observando-o nos últimos 2 meses para ganhar sua confiança. Desolado com essa revelação, Chris grita para Sky sair de sua propriedade, mas ela simplesmente sorri, e ao tentar fugir, ele vê que Sky usou seu telefone para trancar as portas, prendendo-o com ela. Sky então o deixa inconsciente no apartamento. Enquanto isso, Ronald, que estava limpando o quarto de Lisa, encontra o telescópio usado por Sky para espionar Chris. Ele então começa a espionar as casas vizinhas. Ao ver uma mulher desnuda fazendo yoga, o velho tarado se empolga e logo pega uma cadeira para ficar apreciando. Por outro lado, Sky pede os dados da conta bancária a Chris. Obviamente, ele se recusa a entregar seus dados e dinheiro, o que a leva a apelar para a tortura usando uma furadeira. De casa, Ronald continua bisbilhotando os outros, até que ele vê ao longe Sky torturando Chris e transferindo o seu dinheiro. Apesar de conseguir uma boa quantia, a garota não ficará satisfeita até arrancar a última cueca suja dele. Ela exige que ele passe todos os seus bens como casa e carro para seu nome. Quando ela vai soltá-lo para assinar os documentos, Chris tenta resistir, mas acaba se lascando mais uma vez. Sky então começa a desconectar todos os dispositivos de segurança e a tirar fotos de sua coleção de arte. Mais tarde, algumas pessoas começam a chegar e Chris ainda tem esperanças, mas logo suas esperanças desaparecem ao perceber que o homem chamado Q é cúmplice de Sky e vai ajudá-la a depenar ele. Q começa a fazer um resumo sobre o que será vendido das posses de Chris. Em outro momento, Ronald está esperando em segredo em seu carro, enquanto Sky sai da casa. Ele quebra uma janela e entra na casa de Chris, encontrando-o ferido e amarrado na cadeira de rodas. Ao mesmo tempo, Sky observa Ronald por meio da câmera de segurança do telefone de Chris. Ronald, com um tom sarcástico, começa a criticar Chris por sua riqueza antes de retirar a fita adesiva de sua boca. Chris, desesperado, implora para que ele chame a polícia, mas Ronald, sabendo das suas próprias prioridades, exige algo valioso em troca. Chris, sem saber o que fazer, oferece uma pintura de Picasso. Nesse momento, Ronald revela que não tem telefone, pois acredita que ele causa câncer cerebral. Quando Sky chega, Ronald agarra rapidamente uma faca para ameaçá-la antes de correr escadas acima com a pintura. Sky, impassível, observa a cena com um sorriso ameaçador enquanto acompanha Ronald no monitor da casa, subindo as escadas com uma espada samurai. Ela segue monitorando os movimentos de Ronald pelo telefone de Chris e, aproveitando o momento de distração de Sky, Chris consegue se libertar. Ele se apressa e monta uma moto de neve, ouvindo os gritos de agonia de Ronald enquanto Sky o apunhala repetidamente. No entanto, Chris acaba caindo na estrada e quase é atropelado por um carro. O motorista, Sebastian, ajuda Chris a subir no veículo e garante que não há nenhuma mulher perseguindo-o. Sebastian dirige até o destino, enquanto Chris, ainda paranoico, pede para ligar para a polícia. Sebastian faz a chamada e entrega o telefone a Chris para que ele possa explicar a situação. No entanto, quando o carro chega ao seu destino, Chris fica surpreso e horrorizado ao perceber que retornaram à sua própria casa.
eles o levam de volta para dentro da casa, onde Sebastian começa a zombar de Chris, dizendo como ele parecia patético por acreditar que havia sido salvo. Sky os deixa sozinhos, permitindo que Sebastian se apresente como o padrasto dela. Ele começa a se gabar de como pessoas como Chris são roubadas por pessoas como ele e como treinou Sky para enganar e manipular. Naquela noite, o coração de Chris se parte ainda mais ao ouvir os sons de Sky e Sebastian no quarto ao lado. Mais tarde, Sky se aproxima dele e explica que teve que alimentar o lobo, o que a faz sentir desgosto. Em seguida, começa a mostrar algo parecido com pena e diz que sentirá falta da vida que teve com ele. Chris, no entanto, responde que tudo o que ela diz são mentiras e questiona se Sky é de fato seu verdadeiro nome. Ele confessa que a amava e que teria dado tudo o que tinha, mas ela não quis aceitar. Sky responde que ele está vivo, e como sabe sobre a grande fortuna que ele esconde em um banco, sugere que ele a entregue a Sebastian. O acesso ao dinheiro, no entanto, só é possível através da impressão digital de Chris. Por isso, eles decidem cortar seu polegar, como haviam planejado. Enquanto isso, Jamie chega à casa de Chris para deixar Willow. A criança corre rapidamente para seu quarto, enquanto Jamie observa, perturbada, o desordenamento e as manchas de sangue no chão. Ela imediatamente ordena que Willow volte, mas é interrompida quando Sky aparece com Willow nos braços, o que leva Jamie a ameaçar chamar a polícia. A tensão aumenta quando Jamie e Willow se sentem cada vez mais inquietas ao verem Sebastian aparecer. Em pouco tempo, elas são trancadas em uma sala com Chris, que, ferido e chorando, se reúne com sua filha. Sebastian, em seu intento de continuar com o plano, amarra o polegar amputado de Chris ao seu próprio dedo, com o objetivo de acessar os últimos ativos líquidos de Chris no banco. Durante o trajeto até o banco, Sebastian começa a perceber que algo está incomodando Sky, mas ela rapidamente descarta seus pensamentos, encorajando-o a focar em conseguir o dinheiro. Enquanto isso, Jamie e Willow, presas na casa, conseguem encontrar uma maneira de escapar. Jamie coloca Willow em um respiradouro de ar em uma tentativa de libertar sua filha. No banco, os ladrões têm dificuldades para escanear a gambiarra que fizeram com o dedo de Chris. Quando o oficial começa a desconfiar que havia algo errado, o dispositivo finalmente reconhece a digital. De volta à casa, Willow consegue sair do duto de ventilação e corre para abrir a porta e liberar sua família do cativeiro. Enquanto isso, Sebastian e Sky chegam à casa e se separam para procurar as fugitivas. De repente, Chris sai de seu esconderijo e surpreende Sebastian, que está prestes a ser atingido com uma arma. No entanto, Sebastian rapidamente domina Chris, que tropeça e cai no chão. Sebastian o golpeia brutalmente, enquanto Sky o mantém sob a mira de uma pistola, exigindo saber onde está Jamie. No meio da confusão e irritação, Sky aponta a arma para Sebastian e, surpreendentemente, o mata. Aproveitando a oportunidade, Chris apunhala Sky no ombro antes de pegar seu telefone e se esconder dela. Sky, ferida, tira a faca do ombro e, sorrindo entre a dor, pega sua arma e continua a busca por Chris dentro da casa. Chris, usando seu telefone para distraí-la, reproduz música orquestral em volume máximo, apagando as luzes enquanto monitora os movimentos de Sky pelas câmeras de segurança. Sky caminha silenciosamente pelos corredores, enquanto Jamie e Willow se escondem com medo. Em determinado momento, Sky começa a zombar de Chris, atirando aleatoriamente nos sons que escuta. Chris aproveita a oportunidade, surpreende Sky e tenta imobilizá-la, mas, durante a luta, ela o apunhala no peito. Chris tropeça de dor, mas, antes que Sky possa desferir o golpe final, Jamie intervém e luta para salvá-lo. As duas mulheres brigam e, por fim, Sky consegue dominar Jamie, machucando seus pés. Chris, com muita dificuldade, consegue golpear a perna de Sky, imobilizando-a brevemente. Para surpresa de todos, Willow, com coragem, dispara a arma, fazendo Sky cair no chão, incrivelmente surpresa. Jamie corre em direção à filha e a abraça, enquanto Sky jaz agonizante.
Nos últimos momentos, Sky tenta desesperadamente dizer algo a Chris, mas as sirenes da polícia ficam cada vez mais próximas. Jamie rapidamente sai com Willow, enquanto Chris se afasta de Sky, ouvindo suas últimas palavras. Sky, com uma lágrima caindo dos olhos, revela seu verdadeiro nome, Margaret, antes de finalmente morrer. No fim, Sky diz algo que parece ser a única honestidade de toda a trama.